você a ler comigo o Evangelho, estar na presença do nosso Deus, meditando na palavra dEle. Fica de pé um minuto só para nós podermos ler Evangelho de João, no capítulo 15. Vamos ler os versos 9 a 17. Palavra de Deus para mim e para você, nessa manhã linda. Glória a Deus, graças a Deus pelas nossas crianças. Encontrou aí, diz assim a palavra do nosso Deus: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, eu os escolhi para irem e darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém? Feche teus olhos só um segundo. Senhor nosso Deus, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, diante da Tua palavra. E, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, que não sejam apenas palavras humanas, mas que seja o Teu Espírito, Deus, a alcançar o nosso coração nessa manhã. Que seja o Teu Espírito Santo a nos dar o Teu direcionamento, a Tua sabedoria e a Tua vida, através do Teu falar. Nós nos rendemos a isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, em nome de Jesus. Senta no teu lugar. Mas como todos os anos, esse é um culto que mexe bastante comigo, é um culto muito especial, é um momento lindo, né? Porque neles as crianças não só participam do culto, né? Elas são protagonistas do culto, elas conduzem as coisas. E eu sempre me sinto assim, porque adorar o Senhor com esse espírito de criança, com essa alegria, é algo realmente que nós não vamos merecer nunca. Deus fala muito disso na palavra de Deus. Ainda mais um culto de Santa Ceia, a alegria não podia ser mais completa, né? Não podia ser mais bonito o dia. Isso me alegra muito. Mas depois que a Dai falou que eles vão pensar nessa coisa do amigo, né? Da amizade, do Senhor, eu fiquei conversando com o Senhor essa semana, da beleza que é ver e ter essas pequenas lindas aqui, já desde muito cedo adorando ao Senhor. Já desde muito cedo meditando na palavra de Deus, aprendendo da importância que é ter uma vida vivida diante do Filho de Deus. Isso é precioso demais. A Bíblia Sagrada diz em Provérbios 22, você conhece de cor, verso 6, assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, no caminho do Senhor, porque quando elas forem velhas, esse ensinamento vai ainda estar guardado no seu coração. Isso é muito importante. Isso é importante demais, esse trabalho, esse ministério, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, o trabalho dessas nossas queridas irmãs. E eu fiquei pensando assim, quem dera eu pudesse ter sido assim, recebido esse privilégio maravilhoso na minha infância, essa oportunidade de ter sido ensinado nos caminhos do Senhor desde cedo. Isso é maravilhoso, porque quem é ensinado sobre a verdade chamada Jesus Cristo pode envelhecer, mas não vai esquecer. Muita gente conhece Jesus, mas desiste dele, né? Muita gente conhece Jesus, mas não permanece. Você percebe isso? Mas eu particularmente penso que só desiste porque não conhece Jesus de verdade. Porque quem conhece Jesus, às vezes conheceu outro. Talvez conheceu um Jesus meio irado, um Jesus meio castigador, e esse assim não é bom de lembrar, né? Esse Jesus pesado a gente não quer lembrar. Talvez conheceu um Jesus, sei lá,
que é mais conveniente, sabe? E aí quando acabam as conveniências a gente desiste dele. Mas queridos, presta atenção. Quem conhece Jesus de verdade, o caminho, o Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, esse não desiste. E esse aqui é o convite do Espírito Santo de Deus para nós e para as nossas crianças nessa manhã. Segundo a palavra de Deus, essa é a medida pela qual se mede um verdadeiro, um filho, uma filha de Deus. É aquela que permanece. Permanece. O Evangelho diz que permanecer não é só uma possibilidade nas nossas vidas, mas é a única maneira de sermos conhecidos como cristãos. O Senhor Jesus disse no Evangelho de Lucas capítulo 9, versículo 62, só para você entender aqui: ninguém que põe a mão no arado da obra e olha para trás é digno, é apto para o reino de Deus. Para ele só serve se ficar, se permanecer. Mateus 24, 13, Jesus repete: mas aquele ou aquela que perseverar até o final, este será salvo. Apocalipse 2:10, o Senhor Jesus disse: seja fiel até a morte, permaneça até o fim, que eu lhe darei a coroa da vida. Então percebe uma coisa, nós servimos a um Deus que não está sujeito ao nosso relógio. Nós servimos a um Deus que não mede as coisas como nós medimos, pelo calendário, pelas horas, pelos dias, pelos anos, pelos séculos, não. O Senhor é infinito, Deus é diferente, Ele não está no nosso tempo. E aí, começar algo diante do Senhor é muito importante, mas eu quero que você entenda o coração de Deus. Para Ele, mais importante do que começar é permanecer naquilo que começou. Isso é fundamental. E como eu disse para vocês, muitos começam, mas não permanecem. E no início é só fogo, né? No início é tudo muito forte, mas olhando para o relógio, mas contando o tempo, vem o esfriamento. E aqui tem um grande problema diante de um Deus que não conta o tempo como nós. Para Deus, você sabe que a Bíblia diz que para Ele 1000 anos é igual um dia. Deus Ele não está sujeito à nossa contagem. Então quando Ele começa algo em nossas vidas, Ele não fica contando os dias, Ele não desanima, muito menos Ele desiste. Deus não funciona assim, Ele permanece sendo Deus. Tanto que a Bíblia Sagrada diz que Ele era, Ele é e Ele vai ser para todos sempre. Ele é Deus. Eu quero que você compreenda isso. Jesus diz que os céus e a terra passarão. Esse mundo vai passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Elas durarão eternamente. Portanto, celebrar esse culto com as nossas crianças, tendo a oportunidade de continuar a fazê-las desde cedo, louvar, se aproximar desse Jesus, isso aqui é maravilhoso. E ainda ensiná-las a permanecer tudo que o Senhor espera de nós. Porque permanecer tem a ver com fé. Eu quero que você entenda nesse momento aqui que é importante. Permanecer tem a ver com fé. Por exemplo, nós permanecemos em um relacionamento porque nós cremos que ele vai dar certo, né? Senão a gente desiste, ou não. Nós permanecemos, por exemplo, num tratamento porque nós cremos que vai ter melhora, que nós vamos ser curados. Senão a gente não permanece. A gente permanece, por exemplo, estudando porque nós cremos que nós vamos passar de ano e nós vamos ter uma profissão que vai nos ajudar lá na frente. Enfim, permanecer tem a ver com fé. Só quem tem fé permanece. Quem crê de verdade não desiste. Por isso, para Deus, isso é extremamente importante, porque quem não permanece diz que não crê. Percebe aqui o problema? Percebe essa importância dessas crianças estarem onde elas têm que estar hoje e para todo sempre? Presta atenção. Para mim ver aqui aquele Micaelzinho, aquele Mateuzinho, com aquela carinha lá, e hoje aqui eu falo: glória a Deus, alguém não desistiu, graças a Deus. Alguns desistiram, mas Hebreus 10, 39 diz que nós, porém, não somos dos que retrocedem para ser destruídos, não, nós somos dos que creem, permanecem e são salvos. Eu quero que você tome posse disso. Então, se essa é a nossa preocupação com as nossas crianças, e é para mim muito importante, o quê? Que elas nunca se esqueçam do Senhor e que elas permaneçam nisso. Eu queria dizer para você que também esse era uma preocupação de Jesus com os seus discípulos.
Eu quero que você entenda aqui o momento que nós estamos celebrando esse culto, desde o início, aliás, e a palavra de Deus hoje, porque eram 12 homens que acompanhavam Jesus desde o início do seu ministério, desde o primeiro momento que Jesus começou a sua obra. Durante 3 anos e meio, esses homens conviveram de uma forma íntima e profunda com Jesus. Eles eram, mas aqui onde nós lemos, Jesus estava prestes a deixá-los depois de 3 anos e meio. Jesus ia voltar para o Pai, é o momento anterior à sua morte, e o Senhor iria deixá-los. Ele está voltando, e aí nesse momento, o coração generoso de Jesus guarda uma preocupação. Qual é a preocupação de Jesus aqui, para você entender o que nós lemos? Será que eles vão permanecer? Eu vou voltar, eles vão ter que continuar a obra que eu comecei, mas será que eles vão desanimar? Será que eles vão esfriar? Será que eles vão desistir? Será que o passar do tempo eles vão deixar de buscar? Será que o fogo vai esfriar, vai apagar? Você entende aqui o momento que nós vemos? O momento do cenáculo, o momento... É muito importante isso. Com a possibilidade de desanimar, de esfriar, de desistir, nunca esteve no horizonte de Deus, o Senhor Jesus começa então a exortar os seus discípulos para que quando ele partisse, eles não desistissem. Por isso essas palavras aqui existem. O Senhor está no cenáculo, você sabe comigo, na noite da Santa Ceia, quando ele institui a Santa Ceia, e ali muitos ensinamentos, e aí ele já havia dito para eles uns versículos antes: olha, sem mim vocês não poderão fazer nada, portanto fiquem ligados à videira verdadeira, que é Jesus, não se desliguem dela. Por quê? E aí o Senhor começa a exortá-los, a pregar, a ensinar, da importância de não desistir. E aqui nas palavras muito sábias, como sempre, de Jesus, está delineado um caminho que eu penso ser fundamental na jornada de todos e todas que desejam permanecer. Tem alguém aqui nessa manhã que deseja permanecer adorando o Senhor até o final da sua vida e depois prosseguir adorando Ele na glória? Quer? Diga glória a Deus, eu quero, diga. Você quer permanecer? Então eu também quero, eu não pretendo mais. Então deixa eu repetir aqui Jesus para você, deixa eu repetir a preocupação dele, para nos mostrar aqui qual o caminho e como esse caminho aqui é tão importante para a nossa permanência. Entenda isso. Eu aprendi com um pregador que importante é aquilo que nós importamos para dentro de nós. Eu achei isso genial. Ele é um psicanalista. Importante é algo que você importa para dentro de você. Então aqui, a nossa questão, a minha pergunta é: o que é importante ensinar para as nossas crianças, para que elas jamais percam de vista o quanto o Senhor é maravilhoso e Ele quer continuar sendo maravilhoso para sempre? O que é importante, que mesmo quando elas forem velhas, elas permaneçam diante dEle? O que é importante saber para permanecer na presença do Senhor sempre? E eu preciso dizer algumas coisas para você, que Jesus disse aqui, não sou eu, para que você leve isso para o teu coração e você seja edificado na presença dEle em nome de Jesus. Amém? Nós temos crianças conosco, né, Adri? Nós temos crianças vivendo conosco, que tem coisas que precisam estar entre nós e na nossa vida, para que essas crianças entendam a importância que é estar diante do Senhor em nome de Jesus. O que é importante então para permanecer ali? Eu queria dizer para você a primeira coisa, presta atenção: permanece quem sabe no íntimo que é um filho amado de Deus, permanece quem sabe no íntimo que é uma filha amada pelo Senhor. Você entendeu isso? Vou te explicar. Observe aqui, a preocupação de Jesus era que os seus discípulos não desanimassem, e por isso ele diz palavras muito preciosas para animar eles a permanecer. E aí no versículo 9, Jesus diz o que? Iniciando: como o Pai me amou, eu também amei vocês, permaneçam então no meu amor. Se você acompanhe comigo, verso 9. Como o Pai me amou, eu amei vocês, então permaneçam no meu amor. Vamos entender aqui. Jesus está dizendo: eu estou aqui entre vocês, porque o Pai me amou. O Pai amou esse mundo de uma tal maneira, João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira e me enviou. E eu vim, e eu amei vocês com o mesmo amor que Ele me ama. Portanto, permaneçam no meu amor, ou seja, permaneçam, ame os outros. Então veja, o convite aqui do Senhor é para prosseguir, é para basear a vida em algo que Ele começou. O quê? O amor. E por que Ele falou isso?
depois de Freud, a psicanálise descobriu, mas ele já sabia. Sabe por que ele falou? Porque o Senhor nos fez e Ele sabe que uma pessoa, uma pessoa que sabe no seu íntimo que é amada, consegue amar outro. Uma pessoa que não se sente amada, jamais vai amar. Percebe? Deus Pai me amou, e eu, por saber que sou amado, amei vocês, portanto saibam, vocês são amadas, então vá e amem os outros. Querido, veja isso aqui, Deus é amor, e por isso Ele enviou o seu Filho amado para nos salvar, sim ou não? Você sabe muito bem disso, você foi salvo. Jesus é a essência de Deus. Ainda um pouco tempo atrás ele disse isso a Filipe, falou: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Deus é amor, então Jesus é amor, e nós que somos os seus filhos e filhas, nós fomos e somos muito amados e amadas por Ele, e saber disso é o que nos ajuda a permanecer. Como é que eu permaneço no amor de Deus? Sabendo que eu sou amado. Isso é muito importante, meu irmão, isso é o que nos faz permanecer. Pensa comigo, como é que sabendo que nós somos tão amados e amadas por Ele, nós vamos nos esquecer? Como é que a gente pode? Você se lembra lá da tua juventude, essas crianças vão lembrar o quanto a sua mãe te amava, o quanto o seu pai te amava ou não, você lembra disso. Como é que a gente se esquece? Como é, querido, presta atenção, como é que eu vou desanimar, sabendo que Ele tanto me amou, que Ele partilhou a sua vida, toda a sua vida comigo, por mim? Irmãos, irmãs, por amor o universo foi criado. Veja, por amor, eu e você existimos hoje, nós estamos aqui de pé, felizes e salvos, por amor. Por amor, Jesus nos salvou e possibilitou uma nova história de vida para cada um de nós. Por amor, presta atenção aqui, querido, por amor, mesmo que nós sejamos teimosos, o Senhor continua vindo em nossa vida dia após dia, e Ele tem falado conosco, sim ou não? Deus é amor, Jesus é amor, e Ele está dizendo que Ele nos ama com esse amor. E nós que sabemos que nós somos muito amados e amadas por Ele, como é que nós vamos olhar para trás? Não tem como. Jesus estabelece uma ligação aqui entre Deus que é amor, Ele que é a expressa e exata medida desse amor, e diz que nós precisamos então permanecer nesse amor. Como é que nós permanecemos? Amando as outras pessoas. Amando as pessoas. Qual é o critério de amor aqui que precisa ser visto na nossa vida? Bom, nós seremos considerados filhos e filhas amadas por Deus quando nossa vida for baseada no mesmo amor que Jesus teve com o Pai. Assim nós somos filhos e filhas. Presta atenção aqui. Qual o problema de quem não permanece? O problema de quem não permanece, o problema de quem esfria, o problema de quem desanima ou desistiu, é porque não estava nele esse amor chamado Jesus Cristo. Porque se está, como é que desanima? Se está, como é que esfria? Se está, como é que desiste? Portanto, presta atenção aqui, algo fundamental para a gente pensar num dia de hoje é o dia das crianças. Nós vamos ensinar as nossas crianças, mas vamos nós também aprender a permanecer naquilo que Jesus espera de nós, sim? Vamos aprender. Como nós fazemos isso? Vamos dizer aos nossos pequeninos, vamos dizer ao nosso coração também: eu sou um filho amado de Deus, eu sou uma filha amada pelo Senhor. Você crê nisso? Diga comigo, repita: eu sou, não, mais forte, eu sou um filho ou uma filha amado por Deus. Você se sente assim, amado? Querido, em nome de Jesus, só quem é amado ama, e o Senhor nos chama para esse amor. E nós precisamos ensinar às nossas crianças, é uma responsabilidade. O quê? O quanto Deus as ama. E o quanto nós também amamos. Porque eu posso ensinar o meu filho o quanto eu amo ele, ele vai sentir muito bem. Mas eu não sei se esse meu amor serve para ele, sabe? Agora tem um amor que eu sei que serve para ele, para fazer ele um grande homem de Deus. É o amor que Jesus tem por nós. Então é muito importante que a gente entenda isso. E eu também queria dizer para você que no seu íntimo você também precisa saber, querido, Deus te ama, mas te ama numa dimensão tão grande, que Ele enviou o seu Filho amado, para fazer de você um filho, uma filha amada de Deus. E sabendo disso, nós não vamos desanimar jamais, em nome de Jesus, amém? Isso é uma coisa que precisa estar em nós.
essa preocupação de Jesus, porque nós não podemos perder o pé disso, porque é isso que nos apresenta e nos deixa na presença dele, em nome de Jesus, amém? Mas aqui o nosso problema é o que é importante saber para permanecer na presença dele. E eu queria dizer para você a segunda coisa, quero ser bem didático hoje, é que permanece quem obedece ao que a palavra manda. Quem é que vai permanecer? Quem obedece ao que a palavra manda. E por que eu estou dizendo isso? Porque aqui no verso 10, observa o ensino, prosseguindo, Jesus disse assim, ó: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Ok? Presta atenção aqui, observe como para o Senhor é fundamental esse negócio de não desanimar, não desistir, não esfriar com o tempo. Tem que permanecer naquilo que ele começou. Quem é que não vai desistir? Quem cumpre os mandamentos de Jesus, assim como ele cumpriu os do Pai. E por isso Jesus, mesmo diante da maior das agonias, sofrendo, chorando pelo que ele teve que passar, ele não desistiu, ele nunca desistiu, sim ou não? Por quê? Porque ele obedecia os mandamentos do Pai. Observa como isso é importante, querido, em nome de Jesus. Significa que permanecer em Jesus engloba obediência. Você está comigo aqui? Permanecer nele engloba obedecer ao que ele manda. E aqui eu vejo um Deus agindo, um Deus vindo, um Deus ministrando palavras em nossa vida, e ele espera o que de nós? Que nós permaneçamos ali como? Obedecendo. Sim ou não? Está claro isso? É uma medida. Às vezes você vê uma pessoa que você orou tanto, que você apresentou ao Senhor, que você chamou para a igreja, que foi, mas disse foi, né? Foi, mas não ficou. Foi, desanimou. Não é assim? A gente chama. Por que desiste? Porque sem obediência ninguém fica. Não se engane. Nosso Deus é um Deus que, por muito nos amar, fala conosco. Como um pai que fala para um filho, para uma filha, porque ama e quer o melhor para ele, por isso que fala. O falar de Deus é motivado por isso. E nós precisamos ser recíprocos quanto ao falar de Deus. E não é só em ouvir, mas é quando a gente ouve e obedece ao que a palavra manda. Aqui está a medida para permanecer. A obediência é o que foi mandado na palavra. E eu queria dizer para você, isso é uma questão, porque geralmente, nos primeiros momentos diante da palavra, a gente costuma ser muito intenso, né? A gente, nos primeiros momentos, o Senhor fala e a pessoa fala, professor, essa palavra e tal. Mas escuta, a gente é intenso, as pessoas recebem essa sementinha com alegria e interesse, mas com o tempo passa e não permanece, o interesse se esfria. E aí é só mais uma palavra domingo lá, ou domingo que vem tem outra. Aí tem uma coisa aqui que não pode acontecer. Eu queria dizer para você, a verdade aqui, e eu queria, desculpa se eu não sou tão legal, eu preciso dizer para você a verdade, é que o que está sempre disponível costuma não ter muito valor. Aquele que nós temos sempre do nosso ladinho, a gente costuma não valorizar muito. Eu testemunho para vocês que ultimamente na minha vida, Deus tem sido tão generoso em palavras para me direcionar. E eu digo isso porque eu tenho todo o temor, eu tenho que estar sempre muito atento. Senão, eu deixo de valorizar essa abundância de ensinamentos. Isso é um perigo, porque eu começo a... Você sabe que tem um provérbio maravilhoso, provérbio 27, versículo 7, na palavra de Deus, que eu amo desde que eu me converti, que ele diz que a alma cheia, a alma farta, a alma que tem muito e por ter muito não valoriza. E por isso pisa o delicioso e raro favo de mel. Alguém aqui já encontrou um favo de mel daqueles correndo assim, maravilhoso, delicioso? Encontrar isso no deserto era sinal de vida. Por isso a terra era a terra que manava leite e mel. Porque é uma preciosidade, é uma fonte de energia, é lindo. Mas veja, essa sabedoria do provérbio está nos dizendo aqui, que se tem em abundância, corre o risco de não valorizar. E essa é a porta para não permanecer. Basta encher uma criança de presente, dá de tudo que ela imagina nessa vida, e ela não vai valorizar mais. Enquanto isso, lá na comunidade, aquelas que não têm nada, você dá um carrinho de plástico velho sem roda, e ela acha aquilo a melhor coisa do mundo. Ela valoriza mais que tudo. Por quê? Percebe aqui o problema?
Nós estamos aprendendo a permanecer. O caminho daqueles que não retrocedem é manter-se constantemente em obediência ao que a palavra de Deus manda. E nós temos que estar atentos a tudo isso. Jesus diz que se nós fizermos como Ele, que obedeceu ao Pai, aquilo que o Pai mandou, também obedecendo às suas palavras, nós permaneceremos no seu amor. Aqui está a medida do que importa. Portanto, a minha oração é que essa obediência à palavra de Deus seja sempre a nossa medida neste lugar, em nome de Jesus, amém? Que nós não perdamos isso de vida, porque ela é a possibilidade de mantermos vivos dentro de nós o desejo pela vontade do nosso Deus, desse Deus que nos salvou e tanto nos ama, em nome de Jesus. Isso tem que estar vivo dentro de nós, isso não pode morrer nunca na vida dessas nossas crianças. Nós temos que orar por isso, nós temos que manter isso, ensinando as crianças a obedecer aquilo que a palavra manda, em nome de Jesus, amém? Você entende isso? Prossigamos. O que é importante então saber para permanecer na presença do Senhor? E em terceiro lugar, eu queria lembrar você que Jesus nos diz que permanece quem sabe que Ele é a única e verdadeira fonte de alegria dessa vida. Tem coisas que nós temos que saber. E para a gente permanecer, nós temos que saber que Ele é a nossa única e verdadeira alegria. E eu estou dizendo isso porque no verso 11, Jesus disse o quê? Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Que vocês sejam completamente felizes. E eu queria dizer para vocês, as palavras e os ensinamentos de Jesus têm a finalidade de que os discípulos pudessem permanecer. Que eles pudessem, mesmo não tendo eles do seu lado, continuar. Que eles não desistissem. Por quê? Porque a alegria, meu irmão, a alegria, minha irmã, está lá no final. Não existe alegria em quem desiste no meio. Inclusive porque se desiste no meio, vai ficar renuendo, porque não vai saber o que teria acontecido se tivesse permanecido. Desiste e depois fica pensando, se eu não tivesse desistido, será que ia ser bom? Não tem alegria nisso. Eu quero que você tome posse, porque é do Senhor, querido, em nome de Jesus. Para Deus a verdadeira felicidade está no final, está naqueles que permanecem. Esse era o propósito de Jesus, e por isso Ele diz que o objetivo das suas palavras era para que a sua alegria estivesse aí nos seus discípulos, e com isso eles seriam completamente felizes. E eu não sei se você sabe, e eu quero que você tome posse disso, a palavra de Deus nos diz que o que Jesus tem para nós é uma alegria plena, completa e esfuziante. Jesus não nos fez para ser triste, carrancudo, surumbado, não. O que o Senhor planejou para nós é isso. Mateus 25, 21, tem um ensinamento de Jesus numa parábola que ele termina dizendo assim: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Existe um plano de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 22. O Senhor Jesus diz assim, agora é a hora da tristeza para vocês, mas eu vou vê-los novamente e vocês se alegrarão, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês, que é a alegria da presença do Senhor. Entenda, tudo que o Senhor planeja para a sua vida é enchê-la da mais completa e plena alegria. E entenda, só quem permanece vai ser alegre de verdade. Só quem permanece. Por quê? Porque permanecer em Jesus é permanecer na sua alegria. Se não permaneceu, está sem a alegria de Jesus, vai ter que se contentar com a alegria desse mundo. Com a alegria que não tem nada de alegre, é tonto rindo, é besta rindo, que não tem nada de alegre, não tem nada de felicidade. Presta atenção, Ele é a única e verdadeira fonte de alegria dessa vida. Fora dele tudo é engano, fora dele tudo é passageiro, fora dele tudo rouba, tudo corrói, tudo é fugaz, mas nele e só nele sabemos o que é uma alegria completa, a alegria, aliás, que ninguém pode nos tomar. Essa ninguém toma, e por isso dele jamais nós podemos desistir, e nós não vamos, em nome de Jesus, amém, nós não vamos, as nossas crianças não vão, porque diante do Senhor eles têm que ser felizes e alegres. Essa alegria que eu vejo nesses pequenos é responsabilidade nossa, manter eles diante da alegria que vem do Senhor, não da minha, porque a gente é mal-humorado e a gente quer bater, a gente quer repreender, mas o Senhor não, querido. A base da nossa felicidade, o que eterniza e dá sentido à nossa vida, o que nos dá uma alegria completa e única é o amor que Ele tem por nós. E por isso nós vamos sempre permanecer
naquilo que Ele espera de nós, porque é a alegria do Senhor, que é a nossa força e é o que nos faz ser felizes em nome de Jesus, amém? Entenderam? Mais um. O que é importante para que a gente possa permanecer na presença dEle? Eu queria dizer para você, em quarto lugar, permanece quem aceita passar pela cruz como Ele passou. Entenda Jesus aqui, veja a sequência, olha Ele estimulando os discípulos a permanecerem firmes, depois da sua partida, e Ele diz nos versos 12, de 12 a 15, olha o que Jesus fala, isso aqui é uma preciosidade, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Irmãos, veja isso, irmãs, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não o chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai eu lhes tornei conhecido. Isso aqui é um marco na história da humanidade. Filósofos dizem que até esse momento dessa fala naquele cenáculo, o mundo era um, a partir daqui ele se tornou outro. Presta atenção. Para não desanimar, você vai entender isso aqui, nem desistir, algo era imprescindível, o que? Amar, ok? Amar. Mas não é qualquer maneira. Não, me desculpe o poeta, não é toda forma de amor que vale a pena. Porque tem muita coisa que a gente chama de amor, mas de amor não tem nada. Eu quero que você entenda, amor não é qualquer coisa. Isso que a humanidade disse, inventou, não sei se é amor, porque amor tem critério. Amor é algo diferente. Qual é o critério do amor que serve para nos manter diante de Deus? O critério daquele que era, que é e há de ser para todo sempre, o critério de Jesus. Nós temos que amar como Ele nos ama. Assim como eu vos amei, amem-se uns aos outros, amem vocês também. Veja aqui, as medidas de amor não podem ser as minhas. Isso nós vamos ter que entender um dia, em nome de Jesus. Se o teu relacionamento precisa dar certo, você precisa entender que ele só vai dar certo quando você amar com um amor que não vem de você. As medidas não são minhas. Na nossa medida, aliás, a nossa medida de amor não serve para Deus. Entenda isso aqui para você compreender. Nós amamos com considerações. Nós amamos com interesse de ser amado de volta. Isso não é amor. Isso não é amor. A questão aqui, se nós não amamos como Ele nos amou, Ele não estará em nós, Ele não estará conosco, e por isso o chamado é, permaneçam em mim, permaneçam no meu amor, não saiam daí não. Para permanecer, os discípulos precisariam amar uns aos outros da forma como Jesus os amou, e Ele arremata, ninguém ama mais do que quem dá sua vida pelos seus amigos, exatamente o que Ele iria fazer na cruz naquela noite. Ninguém ama mais do que quem dá sua vida pelos seus amigos. Por isso, condição para não arredar o pé é fazer o mesmo. O que? É tomar a sua cruz como Ele, negar a si mesmo para seguir o seu exemplo. Percebe aqui ou não? Você está entendendo isso? Está clara essa palavra? Entenda isso. Na verdade, nesse sublime momento aqui, como eu disse para você, Jesus está redefinindo na história do ser humano o que é amor. Porque até esse momento, amor era um monte de coisa, menos a verdade que está no coração de Deus. Por exemplo, só para você ter uma ideia, para os judeus, amor é o quê? Qual é o maior mandamento, segundo o Antigo Testamento? Amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, e o seu próximo como a si mesmo. Sim ou não? Não é esse o mandamento do Deuteronômio, não é isso que eles disseram. Mas aqui em Jesus, querido, Ele está nos dando uma nova forma de amar. Jesus está sendo muito mais profundo, Ele está indo muito além disso, porque Ele está dizendo, amar de verdade, só quem faz como Ele. O que é o amor? Ele, que é o amor em pessoa, o que Ele fez? É só, o que Ele fez? Ele deu a sua vida pelo outro. Tem alguém que ama aqui? Você tem que entender o que é amor para Deus. É assim que você ama as pessoas, é assim que tudo vai dar certo na tua vida. Não é amar os outros como eu amo a mim mesmo. Isso é no Antigo Testamento, a gente fica falando isso o tempo todo até hoje, igual tagarela. Não é esse o amor que serve. Não é amar os outros como eu amo a mim mesmo. Para Jesus eu tenho que sair de cena, porque para Jesus só ama quem nega a sua vida em favor do outro. Você entende isso aqui? Amor. Amor que salva, amor que liberta. A gente se nega em favor do outro. Se os discípulos precisavam permanecer nele, existe um caminho: amar como Ele amou. E como? Partilhando a sua vida com os outros, porque o ato dele é o ato de extremo amor, desde que o Senhor
disse em João 3,16, eu amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tal, que enviou o seu Filho amado, e ele veio no mundo e nos amou, e fez o quê? Partilhou a sua vida conosco. Aqui está o segredo, querido. Esse é o único amor de verdade, é o único que salva. E é interessante aqui, que o Senhor nos faz um chamado, que essa semana eu chorei muito com isso, eu me constrangi demais. Ele nos considera seus amigos e amigas. Oh, Jesus! Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, pelas suas amigas. Vocês serão meus amigos se fizer isso que eu estou ordenando a vocês. Olha isso. Quer dizer que nós só seremos amigos e amigas de Deus se nós aceitarmos doar as nossas vidas pelo bem dos outros. Está compreendendo isso, sim ou não? Permanecer no amor de Jesus significa permanecer sendo seu amigo, sendo a sua amiga. Como é que nós vamos esfriar sabendo que nós temos um amigo desse tamanho, dessa dimensão, dessa magnitude? As nossas crianças precisam saber disso, que eles adoram ir na casa do amiguinho, e eles têm que ir mesmo, porque a amizade é importante, mas que tem um amigo acima de tudo, que os ama mais do que ninguém, e chama eles pequenos a serem seus amigos e amigas. Isso é fundamental. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. E eu acho curioso porque ele podia dizer, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amados, né? Eu dou a minha vida por aquele meu filho, porque eu amo ele. Interessante aqui que a relação do amor maior, o amor mais importante, não é entre os amantes em si, é entre os amigos. Você dá conta disso? Você pode ter esposo, pode ter mulher, filho, filha, pode ter o que você quiser, mas se o seu esposo não for seu amigo, se o seu irmão não for seu amigo, tem uma medida maior. E aqui eu quero que você entenda, querido amigo verdadeiro, é um tesouro inestimável demais. Amigo verdadeiro é um negócio, porque possibilita que o ser humano encare, olhe e aceite a sua real condição. Qual? A nossa fragilidade humana. Eu quero que você compreenda isso. É por causa das suas fragilidades que as pessoas precisam de amigos. É porque nós damos a amizade é uma experiência sublime, porque um amigo de verdade na vida de um ser humano é a prova de que ele não está sozinho, de que ele tem um companheiro, de que ele tem alguém do seu lado, que ele tem alguém de se apoiar. Amigo é companheiro, sim, uma presença que o impulsiona diante de uma dificuldade que precisa ser vencida. Isso é um amigo, isso é uma amiga. Seria importante você entender que tipo de relação o Senhor espera ter com você. Porque às vezes a gente quer uma relação de servidão. Eu quero servir ao Senhor, ele precisa mesmo. Mas o que o Senhor quer vai além, ele quer algo muito mais profundo. Porque isso vai nos fazer permanecer. Entenda isso. Uma amizade só se constrói na base de muita confiança, respeito e fidelidade. Porque a amizade é uma das expressões mais fortes de amar. É maravilhoso isso. É uma virtude necessária para a vida acontecer. Eu quero que você entenda isso. Mesmo que nós possuamos muitos bens, muitas riquezas, que nós tenhamos toda a saúde desse mundo, todo o poder, mas ainda assim nada disso será suficiente para a nossa realização, se nos faltar o essencial, indispensável, a amizade, que nos torna essa coisa. E Jesus sabe disso, não foi à toa que ele falou o que ele falou, ele sabe que nós precisamos disso. Uma amizade consolidada no tempo pode nos transformar, porque antes de tudo, o amigo nos ama como nós somos. Amigo de verdade não se relaciona conosco para mudar quem você é, isso não é amigo. Como nós somos, é assim, é a forma dele. Jesus está te chamando para ser o seu amigo nessa manhã, você aceita? O Senhor está te chamando para ser a sua amiga, você aceita ser amiga do Senhor? Entenda isso, é muito importante. É com Ele que nós partilhamos as alegrias e as tristezas. É nele que nós encontramos apoio para diminuir essas mágoas que nós temos, esses traumas. O amigo é capaz de dizer as coisas como elas são. E, aliás, nos dizer palavras com verdades que a gente não gostaria de ouvir. A palavra de Deus vem, às vezes, para nos constranger, porque eu não sei se eu queria ouvir isso nunca, mas tem um amigo falando com você. E ele quer o seu melhor em nome de Jesus. Amém? Eu não sei quando, mas eu enxergo algo de comovente aqui nessas palavras de Jesus, nessa declaração. Eu vos chamo para serem meus amigos. Eu não sei como é que você pensa nisso. Como é que você pensa isso? Eu chamo você para ser minha amiga, fulano. Eu chamo você para ser meu amigo, querido. É uma afirmação que me emociona. Você não se sente emocionado? Eu não sei quanta dignidade existe na vida de um ser humano quando ele tem um amigo de verdade. Mas eu fico pensando assim, qual o tamanho da dignidade de a gente ser considerado um amigo e uma amiga de Jesus? Qual é o tamanho disso?
De quem que eu estou falando? De Jesus. Ele quer ser o meu amigo. Como é que a gente encara isso? Ele, o soberano, está nos chamando para uma relação pessoal, uma relação de confiança, uma relação repleta de cumplicidade. E é só buscando essa relação que nós saberemos que um amigo não desiste do outro, sim ou não? Que um amigo permanece. Amizade é caminho compartilhado, irmão. Irmã, caminho bom é caminho que se faz junto. Porque caminhar sozinho é seca. Caminhar sozinho é desistir no meio do caminho. E por isso nós precisamos de amigo. Amizade implica correr juntos, porque quando cansa um ajuda o outro. A gente dá a mão. E quando a gente dá a mão, quem é que segura a gente? Nós vamos mais longe, sim ou não? Tem uma frase aí que é chavão, que diz que sozinho nós podemos ir, né? Mas junto nós vamos muito mais longe. E o Senhor Jesus nos chama nessa manhã para isso. Jesus entende o amor dele para conosco como um amor entre amigos. Isso aqui é uma revolução, porque Jesus deu a vida pelos seus amigos, e Ele nos chama de amigos e de amigas. Já não somos servos que não sabem o que o Senhor faz. Veja, a relação até Jesus, eu quero que você entenda por que Ele disse isso. Até esse momento nesse cenáculo, a relação com as pessoas, com Deus, era baseada em servidão. Quem lembra de Maria? Eis aqui a serva do Senhor. Quem lembra de Samuel, sendo acordado, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Todo mundo no Antigo Testamento tinha essa relação de servidão, de medo. Mas com Jesus acontece uma revolução, porque com Jesus nós temos que ir além. Porque tem que ser uma relação de amizade gratuita. Só o servo que obedece não serve para ele, é pouco. Tanto que ele numa parábola ele ensinou que o servo que faz tudo aquilo que se espera dele é inútil, não serve para nada, não é servo. Porque o servo vai além, o servo faz de graça, o servo faz para muito mais, o servo faz como faz um amigo grato, um amigo que tem no coração o valor que é a amizade sincera. No Antigo Testamento as pessoas tinham dificuldades de entender Deus. Por quê? Jesus disse, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Esse é o Antigo Testamento, a maneira que as pessoas enxergavam o Senhor. Então para eles Deus era um sujeito tanto quanto bravo, ponto para pesar a mão e castigar os serviçais. Para eles Deus era um fogo consumidor, que eles tinham medo. Mas Jesus veio para revelar como Deus é de fato. Paulo diz isso. Em Jesus nós sabemos quem Deus é. A Bíblia diz isso. E depois de Jesus, nós descobrimos finalmente que Deus não quer consumir ninguém. Deus quer ser um grande amigo do seu povo. Deus não quer pesar a mão sobre ninguém, porque ai de nós se Ele pesasse. Não, pastor, não. E o que Ele quer? Ele quer ser teu amigo. Como assim? Ele quer ser que você seja uma amiga dele. É Jesus, é uma revolução. O servo guarda uma relação de escravidão com o Senhor, e não é isso que o Senhor Jesus quer para nenhum de nós, não é. Ele quer nos libertar, porque para Ele e com Ele só serve se nós fizermos tudo com a liberdade de quem faz com amor de amigos. Qualquer coisa que você faça para o Senhor é com amor, com uma gratidão, com uma consideração tão grande como você teria com um grande amigo teu. Faço isso porque esse cara é meu amigo. E que você vai ganhar coisa? Não vou ganhar nada com isso. A dimensão da graça que só os amigos sabem o que é, meu irmão. Não por obrigação, mas por uma amizade sincera. O verdadeiro amigo não é obrigado, não é escravo, não é subserviente, ele é livre. Por isso Jesus diz, eu não chamo vocês de servos, mas de amigo. Não existe segredos entre os amigos. Cristo nos diz tudo que ouve do Pai, porque tudo que eu recebi eu dou a vocês. Querido, a comunidade cristã, se é do Cristo, não é um lugar de um dominador e de dominados, de patrão e de servos. É um grupo de amigos que se relacionam como amigos, pessoas que estão juntas em pé de igualdade e se amam mutuamente, se ajudam e caminham em direção ao céu. Isso é a comunidade que o Cristo reina. É assim que o Senhor espera de nós em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, veja, irmãs, junto com as nossas crianças, e eu já estou indo para o final aqui, nós temos que ver e entender a importância de permanecer. Percebe aqui? Isso é fundamental, porque elas vão crescer. Mas independente do tempo, elas, eu e você também, nós somos dele e é com ele que nós vamos estar, sim ou não? Nós vamos estar ali, e para isso nós precisamos não arredar o pé. Nós precisamos ter em nós coisas que nos fazem não sair. Para tal,
eu quero que você tome posse aqui, nessa manhã maravilhosa, que o Senhor nos chama para outra dimensão de relacionamento. Só permanece quem se relaciona com o Senhor de outra maneira, e essa maneira se chama Jesus Cristo. Muita gente vem para a igreja porque tem medo do inferno. Querido, que diabo você está preocupado com o inferno? Você acha que Deus quer mandar alguém para o inferno? Você vem para a igreja com medo de ser castigado. Querido, Deus não quer castigar, não. Ele quer te abraçar como amigo e falar: vem aqui que eu vou te mostrar um negócio que você precisa fazer, porque eu te amo. Se nós não for além, se nós não extrapolarmos essa dimensão de relacionamento, nós não permanecemos. Essas igrejas mais modernas, em que as pessoas vão para lá porque precisa de uma grana, porque precisa trocar de carro, porque precisa no outro marido, tal, vai para lá e fica, antigamente ficava 1 ano, fica 2, fica 5 e depois sai. Por que sai? Por que não permanece? Porque o motivo está errado. Tinha que ter ido para lá, buscar um amigo de verdade, aquele que vem e nos fala as verdades que nós precisamos ouvir, aquele que nos abraça no momento da dificuldade. Tropeçou, vem cá, opa, vem cá, eu te ajudo. Esse que nós buscamos em nome de Jesus, e ser recíproco, amá-lo com a mesma medida, ser fiel a Ele como é fiel a um grande amigo que ama. Veja a beleza da revelação de Jesus, porque aqui a lógica é: quem não aceita amar o seu irmão ou a sua irmã como Jesus ama, não vai permanecer, não vai. Vai ficar pelo caminho, em algum momento da vida vai parar, em algum momento da vida vai esfriar, ou vai na igreja por obrigação, e aqui não tem Jesus. Percebe aqui? Percebe o problema do tempo, do relógio? Passa o tempo e esfria. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Não sei. Onde é que ele está? Ele está lá, com os seus amigos, no coração das suas amigas. Então veja que importante, para isso o Evangelho nos convida a permanecermos no amor de Jesus, e na qualidade de seus amigos. Nós somos motivados a cumprir os seus mandamentos para nos tornarmos participantes das suas alegrias. Quer ser alegre? Quer felicidade? Nós temos que partilhar isso. Permanecer em Cristo é partilhar toda a nossa vida com Ele. É nos entregar com toda a confiança, sabendo que nós não estamos nos entregando na mão de qualquer um, na mão de um grande amigo, querido. Quem permanece é porque ama uns aos outros. E quando ama, reflete esse Deus que é amor na vida dos outros. Tem algo que Deus espera em nós. Na base de tudo está o amor. Onde a medida de todas as coisas tem que ser o quê? O amor. Esse amor que o Senhor tem pelas nossas vidas. E nunca se esqueça, sem comunhão com Ele, sem obedecer às suas palavras, não tem nenhuma condição de a gente amar ninguém. Desculpa. Se o amor, na medida do mundo, das pessoas, servisse para alguma coisa, esse mundo não era o que ele é. Por que o mundo continua violento? Porque esse amor que está aqui não serve. Tem que ter outro. E Jesus vem para dizer: esse amor que vocês têm não serve, precisa ser outro. Mas eu amo a Deus acima de todas. Tá, mas e como é que você faz isso com o seu irmão? Eu amo ele como eu amo a mim mesmo. Não, você não ama você mesmo primeiro, nem segundo, nem terceiro. Você abre mão de você para doar a sua vida em favor dele. Assim você ama. E assim o mundo será outro. Assim tudo será novo em nome de Jesus. Amém? Então eu oro e eu termino com toda a gratidão desse mundo ao Deus que nos chama para uma coisa mais profunda com Ele. Você quer? Uma coisa mais sincera, uma relação mais sensível do que simplesmente uma relação de servidão. Nós temos que ensinar isso para as nossas crianças. Querido, você não é só um servo de Deus, você é um amigo querido, Ele te ama. Isso é muito importante. E eu clamo aqui para que nós possamos entender que nesse nível de relacionamento não tem espaço para olhar para trás. Não tem. Quem tem um verdadeiro amigo, olha para ele. Não desanima, não olha para trás. Com esse Deus soberano, que se esvaziou da sua glória e de toda a sua soberania, para vir ser o nosso amigo, querido, só cabe a certeza de quem sabe que o melhor lugar do mundo para se estar, sempre, hoje para todos sempre, é no coração dele. É no centro do seu coração, amando uns aos outros, perdoando-nos mutuamente, fortalecendo o vínculo da fé, crescendo espiritualmente e testemunhando para esse mundo, que quem quiser vir, quem quiser se aproximar do Senhor, pode vir, mas vem e fique, pode vir, mas vem e fique, porque nele vai encontrar um grande amigo, nele não vai encontrar alguém com o dedo apontado te acusando dos seus pecados, porque Deus não faz isso. Se Ele fizesse isso conosco, sabe aquele louvor que a gente canta que Ele me amou sem olhar para trás? Ele me amou sem olhar para a nossa história. Esse é o nosso Deus. Pode vir, você vai encontrar aqui um grande amigo. Vem e permaneça, porque se você permanecer até o final, presta atenção, até o final, essa amizade, você vai ver, ela vai valer a pena, e muito, porque Deus é bom e Deus é fiel, em nome de Jesus, amém? Você compreende isso?
palavra de Deus para você? Esse momento de Jesus é tão importante, querido. Ele é um marco na história da humanidade inteira. Porque Jesus vem dar uma nova medida de relacionamento entre o povo e Deus. A gente passa por cima de Jesus e continua mantendo as nossas relações baseadas no que a gente quer, no que era, no que nos ensina. Não esquece, Jesus vem nos dar a medida que nos faz ser verdadeiramente libertos, nos sentindo amados e amadas e podendo amar uns aos outros em nome de Jesus. Amém? E a minha oração é essa, que o Deus soberano sempre venha e nos fale, que Ele nos mostre o caminho, esse caminho maravilhoso que nos faça permanecer na presença dEle. Eu oro ao Senhor, Senhor, sempre fala com o Teu povo e mostra a eles o que importa para o Teu coração, porque nós somos a Tua igreja e é o Senhor que nós adoramos. Em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Muito obrigado, Deus abençoe. Aplauda ao Senhor se você puder. Porque Ele espera isso. Fica de pé. Vamos adorar o Senhor. Fica de pé. Com as nossas crianças.